Lei Maria da Peter, bullying, vampirismo. Galera, o que foi essa treta entre o Peter e a Liga Nerdola? E nesse vídeo aqui eu vou comentar com vocês, fazer um resumão de tudo que aconteceu, né? É impossível fazer um react, porque o Giga fez freaking 19 vídeos, né, Giga? Mas enfim, eu vou aqui comentar com vocês o que eu acho, pessoal, porque, na boa, o Peter falou muita coisa, eu trouxe aqui o meu react, deixei a minha opinião. Porém, né, o grande gigante Richard, ou gigante Richard, enfim, fez comentários muito pertinentes e detalhes que eu não tinha me atentado. E sim, eu fiz uma maratona desses vídeos, se eu não me engano, acho que só um que eu não assisti. Foram tantos que eu até acabei me perdendo, né, no meio dessa tonelada de conteúdos que o Giga fez, mas assim, qualidade excelente, tá? Argumentação excepcional e o Giga tá de parabéns e eu vou aqui analisar e deixar a minha opinião. E claro, eu quero saber a sua opinião aí, você que tá me assistindo, tá bom? Vamos trocar essa ideia e, como diz o Peter, dar a nossa resposta final, resposta definitiva, a nossa última declaração. Bora lá! Tudo beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e pois é, né, galera? Olha, uma das coisas que mais me irritou naquele vídeo foi a questão da generalização do Peter. Eu sei que muitas pessoas comentaram, né, naquele meu último vídeo a respeito desse ponto, dizendo: você sabe muito bem de quem o Peter tá falando, você sabe que é da Liga Nerdola. Sim, só que o problema é que a Liga Nerdola é um grupo muito amplo, muito abrangente. Dentro da própria Liga, os caras divergem, né? Eu me considero um Nerdola por ser um cara de direita, conservador, só que eu discordo de várias coisas. Inclusive eu tenho muitas críticas ao Linhagem Geek, por exemplo, que não manja quase nada de quadrinhos, mesmo tendo roteiristas, eles trazem vídeos bem superficiais. Mas enfim, sempre mantive aqui o respeito aos caras, incluindo até mesmo o Omelete, por exemplo, né, que é um pessoal de esquerda. Eu pontuo aqui as minhas críticas e tudo mais, né? Mas a questão é, o Peter, quando ele generaliza, ele tá sendo muito injusto, porque nem todo mundo pensa a mesma coisa, né? Então ele falou várias coisas que eu não concordei, mas o Giga, ele disse algo muito interessante em relação a vários pontos que o Peter falou e eu não tinha parado para pensar. Por exemplo, a questão do vampirismo, né? Como que os caras sugam, isso nas palavras do Peter, né? Sugam a cultura pop, né, as nerdices, mas para falar apenas de política. E o Giga argumentou isso de uma maneira brilhante. E eu quero comentar com vocês, inclusive falando do Giga, né, pessoal? Estou aqui usando essa touca em homenagem a ele ou em homenagem ao Peter? Estou fazendo tratamento capilar para crescer os cabelos? Não, pessoal, é só porque meu cabelo tava zoado pra caramba. Juro pra vocês que eu tentei arrumar, mas não deu certo. Eu falei, quer saber, então vou tacar uma touca porque, né, tá frio, então junta o útil ao agradável. Galera, tem muita coisa que eu separei pra conversar com vocês, inclusive declarações fortes do Giga também, né, afirmando que o Peter, na verdade, estava defendendo a HBO por causa de propaganda, por causa de publicidade, e nunca foi sobre a Bella Ramsey. Tem muita coisa pra gente conversar, tá bom? E eu vou dar aqui a minha opinião, quero saber a sua opinião também. Só antes, um recado muito importante pra você. Você quer começar a investir o seu dinheiro, mas não sabe como começar? Precisa aplicar o seu dinheiro para ele render mais e assim você começar a criar patrimônio, mas não tem ideia de como fazer isso? Fica tranquilo porque agora você pode. Com a mentoria do meu amigo Pedro Sobral, você vai aprender a como fazer tudo isso num atendimento especializado e totalmente dedicado a você. Se você não sabe como investir, quais são as melhores opções, o que fazer com o seu dinheiro, na mentoria do Pedro você aprende tudo isso. E eu falo por experiência própria, galera, porque eu não sabia por onde começar, o que fazer, como investir, no que investir, e o Pedro me guiou nesse processo, fazendo eu entender quais eram as melhores possibilidades de investimento para eu começar a criar patrimônio. Então, se você tá nessa situação, aproveite essa oportunidade, porque aqui pelo Conversa de Nerd você tem 10% de desconto. Eu vou deixar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado o link do Instagram do Pedro. É só você chamar ele e falar que chegou pelo Conversa de Nerd ou pelo Saulo e você vai garantir 10% de desconto na mentoria. E na boa, galera, se você tá recebendo essa oportunidade agora, não deixe passar, não perca, porque a situação do Brasil não está nada favorável, então não deixe para amanhã. Comece a investir agora mesmo e aprenda como fazer isso da forma correta. O Pedro vai te ensinar e com o Conversa de Nerd você tem 10% de desconto na mentoria dele. Aproveite, o link tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aprenda agora a investir, a criar patrimônio e assim fazer o seu dinheiro render de verdade.
E agora que você já ouviu esse recado, né, já recebeu essa oportunidade, bora conversar. Pessoal, em primeiro lugar, eu sei que algumas pessoas discordaram de mim, mas o Peter não poderia ter feito a generalização que ele falou. Se ele não queria generalizar, né, ou como as pessoas falaram, o Peter não tinha como direcionar um vídeo para cada pessoa, então ele que ficasse quieto na dele. Essa é a minha opinião, tá bom? Se ele não quer generalizar, porque no final do segundo vídeo, né, ele tenta, né, não tô falando de todo mundo, tá bom? Depois do primeiro vídeo cheio de declarações fortes, depois de um segundo vídeo tacando pau e falando tem gente, tem grupos, tem um pessoal, tem canal, ele falou, não, mas eu não tô falando de todo mundo. Aí, Peter, né, realmente é uma coisa muito incoerente. Então assim, se ele não queria generalizar, aliás, se ele não queria direcionar a crítica dele, quem são os canais, talvez por questões jurídicas aí, por ele ser um canal grande, então ele devia ficar na dele, entendeu? O problema é que ele foi muito generalista e isso é injusto, né? Porque ele fala, né? Tem um grupo aí, político e tudo mais. Então, pra mim, esse é um ponto que o Peter errou e é um ponto que o Giga também bateu nas análises dele, né? E eu já vou adiantar aqui pra vocês, pessoal, que na questão argumentação, o Giga detonou, tá? Com os argumentos do Peter. Lembrando, e como o próprio Giga falou, né? Detonou os argumentos, não a pessoa. A gente não pode ser fanático, né? Ser tão passional nessa questão pra destruir um ao outro. Eu acho isso muito ruim. Agora vamos falar da questão do vampirismo, pessoal. Pois é, porque o Peter falou, né, que essa galera, né, no caso ali os nerdolas, eles são vampiros, né? Porque eles sugam a cultura pop, mas na verdade eles são canais de política. E aí, pessoal, eu tenho dois pensamentos muito fortes em relação a essa questão. O primeiro, eu quase que concordo com o que o Peter tá falando, e o segundo, eu concordo com a visão do Giga, né? E eu vou explicar aqui por quê. Em primeiro lugar, pessoal, vou começar pelo contra-argumento do Giga. Se a gente partir do pressuposto que, por exemplo, o Peter fala de obras das quais ele não é autor, né? Por exemplo, jogos, quadrinhos, filmes e séries, então a gente também poderia usar esse mesmo termo contra ele, que ele é um vampiro, porque ele está se apropriando de conteúdos da cultura pop para farmar views, né? Inclusive essa foi uma crítica que a galera falou, né? Ele dá curso de como você farmar views, de como você falar de polêmicas. Eu nunca fiz os cursos dele, mas eu já acompanhei os conteúdos lá dos Nerd de Negócio, né? Para pegar dicas e tudo mais, porque o Peter é um cara gigante e ele realmente fala isso, né? Você tem que estar no meio da polêmica. Aí o pessoal se aproveita da polêmica, ele critica, né? Enfim, tem uma coisa bem contraditória aí, beirando a hipocrisia. Mas enfim, eu entendo o que o Giga falou, porque é verdade, né? Se você for ver, o Peter não tá produzindo conteúdo 100% original. Ele tá falando de quadrinhos que tem autores, ele tá falando de filmes que tem escritores, diretores, produtores. Então, qualquer um que produz conteúdo pra internet, tecnicamente, então, seria um vampiro, um sugador, né? E incluindo o próprio Peter. Então, esse é um argumento muito fraco. Porém, embora eu concorde mais com essa questão de ser uma crítica injusta, né? Uma acusação injusta contra os nerdolas em específico, eu também entendo o que o Peter fala, pessoal, porque infelizmente, vocês sabem, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal, principalmente a galera do Linhagem Geek, o pessoal não manja de quadrinhos, entendeu? E sabe o que eu fico mais bravo, pessoal? Eu faço aqui praticamente tudo sozinho neste canal. Recebo ajuda da minha esposa esporadicamente, né, porque ela também tem o trabalho dela e agora está grávida, né, o foco está em outra coisa, eu tô aqui trabalhando no canal praticamente sozinho, eu recebo sugestões, a galera que vai me mandando, mas eu faço tudo praticamente sozinho. E eu, além de ler quadrinhos, pessoal, eu também pesquiso, porque a gente tá falando de toneladas e toneladas, décadas e décadas de conteúdo, ninguém é obrigado a saber tudo. Só que muitas pessoas, e aqui o Giga também, viu, o Gigão? O que acontece? Às vezes vão fazer certos comentários sobre filmes com uma crítica tão pesada, só que, tipo, não tem a bagagem dos quadrinhos. Um cara que é irrepreensível nesse sentido é o Wagner Tomazoni, lá do canal Tragicômico, que também fez muitos vídeos de resposta ao Peter, só que eu não vou conseguir cobrir, tá bom? Porque realmente estou numa maratona aí de gravação pra deixar vários vídeos postados, porque, né, meu belo bebê está chegando, então vou ficar em off por um tempo, então eu estou focando em outros conteúdos. Foi mal, Wagner, não vai dar pra eu trocar essa ideia com você nesses vídeos respostas, vídeos de reacts, tá bom? Tô focando aqui no Giga, porque sim, né, Giga, eu fiz a maratona aí do seu canal, mas enfim. Muitos canais, pessoal, não se preocupam em estudar e, tipo, aprender e saber como que é nos quadrinhos. E o que eu fico mais bravo é que a galera que tem, né, como eu tava falando, eu faço tudo sozinho, a galera que tem roteirista, né, tem um time, mano, às vezes nem isso eles pedem pros caras pesquisarem, entendeu? E aí os caras não sabem, eles não têm base nenhuma de quadrinhos.
entendeu? Às vezes não sabe nome de ator, não sabe nome de sagas, entendeu? É uma visão muito superficial, mas a crítica dos caras tá aqui, ó, tá errado, é lacração, é podre, é lixo, mas peraí, então se você quer criticar tão veementemente, então que você pelo menos saiba do que você está falando, né? Então, eu acho que esse é um grande problema dos caras. Então, eu entendo sim a crítica do Peter neste sentido, mas ele foi completamente injusto, né? Porque eu acho que você pode criticar isso sem chamar os caras de vampiros, porque se você for usar a mesma lógica dele, ele também é. E aqui fica mais uma vez o meu apelo, né? Por exemplo, quando teve toda aquela treta do Capitão Sem Soro, os irmãos Alba não sabiam nada do Capitão América, né? E ainda pegaram conteúdos de outros quadrinhos, tipo, pra usar como argumento, só que os argumentos não faziam sentido nenhum. Eu trouxe aqui a minha análise pros caras, né? Até porque eu falo, por ser do lado nerdola, eu falo, galera, melhorem esses argumentos, aprendam aí, saibam do que vocês estão falando, né? E isso falta nos caras. Mas enfim, próximo ponto. Uma das coisas que ficaram muito evidentes nisso, né, pessoal, é que o Peter não aceita que está errado. Ele fez 2 vídeos muito longos, né, totalizando aí mais ou menos 1 hora, um pouco mais de 1 hora na verdade, e ele falou coisas que não faziam sentido. E tem um grande problema, pessoal, que é a questão do Twitter e do X. Eu quase não entro, eu vejo pouca coisa lá, mas o Giga falou uma coisa que é verdade, né? Existe um Peter lá no YouTube e existe um Peter no X. E a gente vê a diferença, né, das falas do Peter, inclusive o Peter usando o artigo de lei. E eu acho que isso é um tanto problemático, porque, por exemplo, quando eu trago aqui os meus reacts, eu trago meus reacts do YouTube, o que o cara tá falando ali, o que ele falou no background eu não sei, né? Porém, isso é claro, vai influenciar o que ele tá falando no YouTube. Então, assim, o Peter errou demais, né? Fez acusações injustas e ele também voltou atrás em muitas questões, né? Por exemplo, dizendo que não falou coisas que ele tinha falado. Se você não viu a maratona do Giga, boa sorte, faça essa maratona, mas isso é verdade, né, pessoal? O Peter fez acusações muito fortes, foi um cara muito generalista e foi muito injusto. Então isso aqui eu também concordo com o Giga, beleza? E uma coisa que também vem sendo abordada desde a treta do Capitão Sem Soro, né, do Capitão América do Sam Wilson, é a questão, né, dos criadores serem responsáveis pelos tipos de conteúdos, né, e comentários que outras pessoas fazem, né? Principalmente os comentários naquela época lá que o Peter pegou a questão de comentários racis, né? E qual que é a questão? O Giga usou e abusou de um print de um cara defendendo o Peter num vídeo do Giga, dizendo que ele poderia, né, fazer inúmeros vídeos que isso não iria curar o câncer da mãe dele. Olha só o nível. E recentemente, né, a mãe do Giga veio a falecer. Inclusive, né, Giga, meus sentimentos aí pra você e pra toda a família. Então, assim, usando a própria lógica do Peter, o Peter também é responsável por esse comentário. E isso é uma verdade? Não, claro que não. Porque por mais que o cara estivesse defendendo o Peter, ele não fala pelo Peter. E é essa a mesma lógica que a gente tem que usar com os nerdolas. Embora, sim, eu entenda que a pessoa tenha influência, né, e o que ela fala confirma a opinião de muitas pessoas e talvez inflame essas pessoas a comentarem certos tipos de coisas. Porém, se ele quer usar essa régua para os caras, ele também tem que usar essa mesma régua para ele. E ele não faz isso. Então é realmente um ponto bem contraditório e, de novo, né, beirando a hipocrisia. Agora, um dos pontos essenciais que o Giga levantou, e eu sou obrigado a concordar, e é uma pena que o Peter, né, muito provavelmente, não tô querendo dar uma dividente aqui, mas muito provavelmente não vai vir a público para se desculpar, é a questão, né, da dramatização que ele fez em relação às redes sociais da Bella Ramsey. Porque, pessoal, uma coisa é fato e o Giga levantou todas as datas lá. A Bella Ramsey sempre teve uma rejeição por não se parecer com a Ellie do jogo. Fato, beleza? Fechou. Só que isso foi mais intenso agora na segunda temporada. E é interessante que a Bella Ramsey desativou as redes sociais dela antes do lançamento da segunda. Ou seja, ela nunca teve contato com esses memes, né? Pelo menos não pela conta pessoal dela. Se ela ficou pesquisando, aí são outros 500. Mas o Peter falou, né, que a galera foi nas redes sociais dela pra xingar, e depois ele ficou falando que não falou, né? Mas ele falou isso, ele apontou isso. E isso aconteceu lá na primeira temporada, só que é o que eu falei, foi muito mais pesado e muito mais massivo, né? A quantidade foi maior realmente agora na segunda temporada. E a gente tem as datas lá, né, das entrevistas que ela fez, por exemplo, com o Kit Harington, falando sobre essa questão. Por exemplo, que ela não queria ter redes sociais, mas acabou fazendo, né, porque tinha perfis fakes, e aí depois ela percebeu que não era mais necessário e excluiu, né? E aí, acabou. E ela ainda fala, né, que não foi nada tão dramático, ela já nem queria as redes sociais. Então o Peter, ele fala dessa questão de viés da confirmação e tudo mais, né? Só que ele acaba fazendo aquela própria coisa que ele tá julgando. Então aqui, mais um ponto pro Giga, né? Porque a entrevista que ela deu pro Kit Harington foi antes do lançamento da segunda temporada de The Last of Us,
E os memes começaram justamente com o lançamento da série, né? Com os 2 primeiros episódios, principalmente. Depois se estenderam aí, mas agora a série já até acabou, né? A segunda temporada, e não estão mais tão fortes assim. Mas percebe como não fecha, né? Mas o Peter volta atrás? Não, ele dobra a aposta, né? Esse, inclusive, foi um ponto já desde o primeiro vídeo do Peter. E o cara fez o quê? Gravou um segundo e entendeu? Não voltou atrás, ou como o Giga também colocou, né? Muito bem. Ele só ignora coisas que não fazem sentido e ele não se desculpa. E isso é muito ruim. Mas agora uma coisa que foi sensacional que o Giga falou, né? Então, mais uma vez aí, parabéns ao Giga e ao Barros também, que ajuda ele. Foi essa questão do woke de direita, né? Que o Peter mencionou ali, o Jordan Peterson, falando a respeito disso, né? Sobre essa questão de pessoas de direita estarem se tornando aquilo que elas criticam e elas condenam. Só que quando você vê o próprio vídeo do Jordan Peterson, pessoal, isso fica claro que é uma coisa muito superficial ainda, né? E o Peter faz parecer que é realmente uma teoria comprovada, muito estudada, que tem muitos argumentos. Então, assim, aqui também eu tenho 2 pontos. O primeiro não é tudo aquilo que o Peter falou, porém, pessoal, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. A gente também tem que tomar cuidado para justamente não se tornar essa questão de woke de direita. E o que seria esse woke de direita? Ser uma pessoa histérica, né? Ser aquele nerdola completamente maluco que vê lacração em tudo. Mas qual que é o problema? De novo, a generalização. Porque o Peter só sabe falar, tem grupos, tem canais, esse pessoal, essa galera, né? Vocês, muitas vezes ele fala diretamente, vocês. E qual que é a questão? Muitos nerdolas não corroboram com o tipo de pensamento que a galera faz. O próprio Giga falou isso, né? Nos vídeos. O Peter divulgou vários memes da gringa, né? E que vários canais nem tinham falado. Qual que é a diferença? E aqui eu também critico um pouquinho os caras. Eu acho que às vezes eles passam da medida, os caras da Liga Nerdola, né? Eles passam um pouco da dose na crítica ao Peter, porque ao mesmo tempo que eu entendo que você tem que defender a liberdade de expressão, né? Principalmente num país cujo presidente fala que quer trazer alguém da China, uma ditadura, né? Que censura as pessoas para regular as redes sociais, e a esposa infeliz dele também, né? Falando esse tipo de coisa, né? E falando que, inclusive, que tem prisão para quem desobedece. Isso aqui é uma coisa muito, muito séria. Mas assim, ao mesmo tempo que eles defendem a liberdade de expressão, eu também acho que eles se posicionaram um pouco, e o Giga, né, com 200 vídeos que ele fez, deixou isso mais claro, né? Que, por exemplo, comparar com síndrome de Down, com um autista e chamar de retardada, esse tipo de coisa realmente é pesado e ele não compartilha. E aí é o que eu falo, é o problema da generalização, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa generalização, porque existem as pessoas histéricas, que seriam os wokes de direita, né? Mas não são todos. Então, de novo, se o Peter não quer dar nome aos bois, seja lá qual for a razão dele, então ele devia só não se posicionar, tá? É assim que eu vejo, né? Ou ele devia só falar, pessoal, vamos tomar cuidado aí com certas críticas que vocês estão fazendo, né? Com certos memes que vocês estão fazendo. Porque tem uma galera lacradora que também não gostou da série, por causa das alterações, né? O jogo já tem muita coisa de esquerda, muita pauta progressista, né? A própria protagonista é uma mulher homossexual, né? E então já é um jogo com uma pauta progressista. E aí, beleza, cada um produz o que quer, né? É a liberdade de expressão, liberdade artística e criativa. Só que aí o pessoal vê na maneira como foi adaptado também tava xingando. Tem lacrola que não gosta da Bella Ramsey como Ellie, mas o Peter não fala deles. O Peter coloca tudo na conta dos nerdolas. Então também esse termo é uma coisa bem injusta e o Peter falhou demais no argumento dele. E agora uma acusação que eu achei um pouquinho forte, viu, Giga, da sua parte, foi a questão de você dizer que o Peter, na verdade, não estava defendendo a Bella Ramsey, e sim a HBO por causa de publicidade. Essa é uma afirmação bem forte, eu sei que tem um ponto, né? Muitas pessoas, inclusive, criticam o Peter, né, sobre essa questão aí de fazer merchan, de parcerias, de publicidade. Tem o famoso, né, o Pix caiu ou o Pix não caiu. Só que assim, eu acho isso bem sério de você falar, porque eu entendo também essa questão da culpada ser a HBO por ter escalado, né, a Bella Ramsey, sabendo que ela não tinha nada a ver com a personagem do jogo. Mas você afirmar, né, que isso daí é por causa da questão de publicidade, que o Peter na verdade está defendendo a HBO porque ele não quer perder futuros patrocínios, pode ser uma verdade? Claro que pode, né? Eu não ponho minha mão no fogo por ninguém, mas também pode não ser. Então eu achei uma acusação bem séria. Eu não sei o que vocês aí que estão assistindo, vocês acham, né? Mas eu prefiro não falar isso, né? De novo, eu não ponho minha mão no fogo por ninguém. Mas eu achei uma acusação um tanto pesada, né? Até porque o Peter não precisa disso, né? Muitas pessoas pontuaram, né? Será que ele não tá querendo ficar bem com a patotinha para não perder os patrocínios? Também pode ser.
Mas, de novo, o Peter não precisa disso, ele já tem um império dele ali formado, né? Mas enfim, comentem aí a opinião de vocês. E uma outra coisa que o Giga falou que também foi sensacional, pessoal, foi que no meio dessa generalização do Peter, ele colocou, né, simplesmente ali vários memes, né, vários prints de memes e comentários de gringos e não de brasileiros. E isso prejudicou e até deu visibilidade pra galera que tava fazendo esse tipo de comentário absurdo, agressivo, né? Então, eu acho que realmente o Peter foi com muita sede ao pote, né, usando a expressão pra... Ele fala que não, mas pra demonstrar virtude, né, pra talvez inocentemente, como o Giga também colocou, defender a menina, mas acabou ficando feio e ele deu palco pra essa galera, né? E de novo, faltou apontar quem eram. Mas galera, esses aqui são os meus comentários, essa é a minha opinião. O Giga falou muita coisa, mas como eu tinha reagido ao Peter e comentado ali a minha opinião, eu fiz questão de acompanhar também o que o Giga falou pra ver os pontos dele e muitas coisas eu não tinha pensado, muitas coisas eu concordo, outras não. Quero saber o que você acha, você concorda comigo? Acha que o Giga venceu esse debate? Inclusive lá nos vídeos dele, ele mostra, né, a treta que se estendeu pro Twitter, os argumentos dele, ele realmente mandou muito bem, muito melhor do que o Peter. Mas, uma mensagem muito importante é que apesar das divergências, né, por conta do falecimento da mãe do Giga, o Peter mandou uma mensagem pra ele, né, e o Giga colocou isso muito bem. E é isso que eu acho que falta, né, pessoal, a gente debater mais certos assuntos sem se odiar, sem querer matar um ao outro, né, ou sem querer acabar com a liberdade de expressão um do outro. Isso é muito importante e eu acho que a gente tira mais uma lição dessa treta, assim como a gente tirou várias lições da primeira treta lá envolvendo o Peter Liga Nerdola por causa do Capitão América, né, do Sam Wilson, a questão do censor e tudo mais, tá bom? Se você chegou até aqui e não é inscrito e gosta de conteúdo de Marvel, DC, filmes, séries, polêmicas, se inscreva aqui no Conversa de Nerd. E é isso aí, galera, eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.